Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez com a igreja, louvando a Deus, bendizendo o nome do nosso Senhor e tendo a oportunidade, o privilégio mais uma vez de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Quero pedir aos irmãos que, por gentileza, abram as Bíblias de vocês no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Guilherme, se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui, eu agradeço. Eu vou ler aqui a versão NVI. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele... E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo. Perdão, irmãos. Vou ler aqui na minha versão mesmo, tá? A partir do verso 4. Verso 6. Ouviu Saul que Davi e os filhos que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei a Aimeleque: Morrerás, tu e toda a tua casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor.
porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, mais uma vez rogamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, e que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações por meio da tua palavra. Senhor, abre os ouvidos, abre o entendimento, abre os nossos corações para ouvirmos a tua voz. Assim oramos, no nome de Jesus, e a tua igreja do Senhor diz amém. Amém. Achei importante a gente ler todo o capítulo 22, para a gente ter uma noção clara de tudo o que acontece ao longo desse capítulo. Semana passada, o nosso irmão André pregou o capítulo 21, e ele deu um tema muito interessante, se não me engano, em busca de paz e segurança, né? E de fato nós vimos Davi em busca de paz, em busca de segurança. Nosso irmão André nos mostrou, através das Escrituras, que Davi, na verdade, por causa de uma perseguição implacável de Saul, estava fugindo de um lugar para o outro em busca de paz e segurança. Mas a pergunta é, como é que foi essa busca de Davi? Eu diria, irmãos, que foi uma busca completamente desesperada. Uma busca desesperada por paz e segurança. Nós vimos Davi lançando mão de recursos muito questionáveis. Davi mentiu para um sacerdote. Davi confiou a sua segurança na arma de um soldado morto, que era Golias, um inimigo de Israel. Davi confiou a sua segurança a um povo inimigo. Ele não apenas utilizou a arma de um antigo inimigo, como tentou buscar refúgio em Gate, a cidade natal de Golias. E o resultado dessa busca de Davi, busca desesperada por segurança, o resultado disso tudo é que o capítulo 21 termina com Davi fingindo-se de louco, babando, balbuciando, fingindo-se de louco, sendo humilhado e envergonhado pelos seus inimigos. É assim que termina a busca de Davi no capítulo 21. Ele sai em busca de segurança, ele usa todas as suas ferramentas, todos os seus meios para tentar prover a sua própria segurança e termina completamente envergonhado, fingindo-se de louco. E não é por acaso que o capítulo 22 começa com Davi dentro de uma caverna. Parece que primeiro ele superestimou a sua capacidade, achou que poderia conseguir segurança com sua própria força, e envergonhado agora, ele superestima a capacidade do inimigo e mergulha debaixo da terra envergonhado. Ele entra dentro de uma caverna. O início do capítulo 2 mostra que Davi ele se refugia, ele busca refúgio em uma caverna chamada Caverna de Adulão.
E o curioso é que essa palavra no hebraico, Adulam, significa justamente refúgio. Davi está buscando refúgio na caverna do refúgio. E de fato, por um momento, essa caverna ela serve de refúgio para Davi. Mas não apenas para Davi. O texto nos diz, nos versículos seguintes, que a família de Davi também foi para aquele lugar. Provavelmente, a essa altura, os familiares de Davi também estão se tornando alvos potenciais, se tornaram alvo potencial da fúria, da ira de Saul. E aí também precisam de um lugar de refúgio. Mas também não é apenas a família de Davi que vai para aquele lugar encontrar uma fortaleza. O texto nos diz que outros homens muito peculiares foram lá buscar auxílio. O texto fala de 400 homens. 400 homens que também estavam desamparados, que também estavam sendo perseguidos, que também estavam sendo marginalizados. Esses homens foram para a caverna de Adulão, foram tentar encontrar refúgio ali mesmo, junto com Davi. Agora, de forma muito interessante, o texto nos diz que, por algum motivo, Davi deixa a caverna de Adulão e ele parte então para o território de Moabe. Ele atravessa para o outro lado do Mar Morto, para um outro país, e vai com a sua família para aquele local. Davi chega lá e a intenção de Davi, ele diz isso com todas as palavras, é deixar os seus pais aos cuidados do rei de Moabe. Irmãos, isso só faz sentido se a gente lembrar que Davi tem um grau de parentesco com os moabitas. Davi é bisneto de Ruth, uma moabita muito famosa. Então, de certa forma, ele está levando os seus pais para um lugar que tem um grau de parentesco com ele e que ele confia que talvez lá os pais estejam mais seguros do que do lado de cá do Mar Morto. Isso para mim indica que algum tempo depois de entrar na caverna de Adulão, Davi percebeu que aquele lugar era talvez um lugar de refúgio. Mas nem sempre o lugar de refúgio é um lugar de permanência. Ele precisou sair e buscar mais segurança em um lugar mais distante. Veja o que diz o versículo 5. Perdão, o versículo 4. Melhor, versículo 3. Dali passou Davi a Mispá de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. A versão NVI, ela traz de um modo um pouquinho diferente. Ela fala que Davi deixou os pais em Moabe, mas ele foi para um lugar, uma fortaleza. Né? E aí, irmãos, nesse momento, está um pouco confuso hoje aqui, né, para mim. E aí, nesse lugar de fortaleza, irmãos, existe um certo debate entre os teólogos sobre aonde é esse lugar. Né? Alguns acham que Davi buscou a fortaleza ali mesmo no território de Moabe. Ele leva os pais para Moabe e fica em Moabe, mas em uma fortaleza. Mas outro grupo de teólogos acha que Davi deixa os pais em Moabe e ele volta para aquele lugar seguro, para aquela fortaleza que era a própria caverna de Adulão. Sinceramente, irmãos, o texto não deixa isso muito claro para a gente. Mas, sinceramente, eu acho também que esse não é o ponto em questão. Não é a informação mais importante saber se a fortaleza que Davi buscou abrigo era em Adulão ou era em Moabe. Eu acredito, irmãos, que de uma forma muito sutil, o autor do texto ele tenta nos mostrar uma mudança que, embora sutil, é extremamente significativa na postura de Davi. A gente resumiu o capítulo 21 mostrando como Davi passou o tempo todo o capítulo em busca de paz e segurança.
confiando no poder de suas palavras, confiando no poder das armas, confiando na aliança com povos estrangeiros, e termina envergonhada, se mudando de um lugar para o outro. Mas aqui, de uma forma muito sutil, na pergunta de Davi, a gente encontra um indicativo muito interessante de que alguma coisa está mudando. Davi deixa os pais em Moabe, mas deixa com um aviso: até que eu saiba qual é o propósito de Deus para a minha vida. Parece que finalmente Davi começa a fazer as perguntas certas. Parece que ele finalmente começa a considerar aquilo que realmente é importante. O que é realmente importante? Aonde está Deus nisso tudo? Davi para de se preocupar em saber o que ele mesmo pode fazer e passa a se perguntar, afinal de contas, qual é o propósito de Deus nisso tudo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ele começa a finalmente levar Deus em consideração. Não apenas os seus métodos, não apenas os seus meios, mas finalmente saber aonde Deus está em toda aquela tribulação. Ainda assim, é interessante a gente perceber que é uma pergunta, né? Até que eu saiba qual é o propósito de Deus. Existe um salmo, meus irmãos. Na verdade, Davi escreveu alguns salmos que falam sobre essa época em que ele estava fugindo de Saul e se escondendo dentro de uma caverna. E eu queria ler com os irmãos um desses salmos, escrito por Davi posteriormente, e que mostra uma mudança significativa na postura de Davi. Me acompanhe, por favor, no Salmo 57. Salmo 57, a partir do versículo 1, Davi diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, Deus. Meu coração está firme. Irmãos, esse salmo, ele mostra uma mudança de postura extremamente significativa para o tema que nós estamos tratando. Eu acho que eu não disse ainda, mas o tema da mensagem de hoje é encontrando paz e segurança. André pregou sobre buscar paz e segurança, mas é aqui que Davi encontra. Mas chega um ponto, irmãos, aqui, que Davi parece que ele finalmente percebe que a verdadeira paz e a verdadeira segurança não são encontradas em nenhum outro lugar ou em nenhuma outra pessoa que não seja no próprio Deus. Davi, lá no capítulo 21, ele titubeia entre todas as opções que tinha. Ele titubeia entre tentar conseguir isso por meio das suas próprias forças e não consegue. Ele tenta se esconder em lugares, mas também não consegue. Então, ali no versículo 5, ele pergunta: eu preciso saber qual é o propósito de Deus. Lá nos Salmos, eles têm plena convicção de qual é o propósito de Deus. Ele tem plena convicção de que pode confiar em Deus, de que Deus é o seu auxílio, de que Deus é o seu refúgio. E então ele pode finalmente dizer: a minha alma está firme. A minha alma está firme. A minha alma está firme.
Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. O que a gente não percebe é que entre o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel e o Salmo, existe um lapso de tempo. Existe algo que a gente precisa considerar profundamente, que é o crescimento que precisamos alcançar na vida cristã. Davi não era um homem pronto. Davi não era, no capítulo 22, um rei pronto. Davi precisava aprender algumas coisas, entre elas, a não ter um ídolo dentro da sua própria casa. Como nós lemos aqui que ele tinha. Davi precisava aprender a não confiar na força do seu braço, a não confiar em exércitos, a não confiar em alianças com homens. Davi precisava aprender a confiar em Deus, e somente em Deus. Precisava aprender que Deus, sim, Ele é o nosso verdadeiro refúgio, a nossa verdadeira fortaleza. E parece que Davi começa a aprender isso no capítulo 22, mas novamente é um processo. Às vezes a gente quer se voltar para os textos bíblicos, se voltar para Davi e encontrar Davi ali, plenamente confiante em Deus, um homem pronto, mas ignoramos que a nossa vida, não apenas a de Davi, a nossa vida exige crescimento, exige amadurecimento. E isso acontece na caminhada com Deus. Se Deus é um Deus que se relaciona conosco, é se relacionando com Ele, à medida que nos relacionamos com Ele e o conhecemos e o amamos, que aprenderemos e confiaremos a confiar cada vez mais nele. É isso que começa a acontecer com Davi no capítulo 22. E a conclusão são salmos belíssimos como esse que nós lemos. Em outro lugar, Davi vai dizer: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, é o Senhor quem garante o meu destino. E aqui no 1 Samuel ele está perguntando, afinal de contas, o que Deus vai fazer comigo? A vida cristã é isso, irmãos. É crescimento. Às vezes a gente fica ansioso, a gente espera a perfeição dos outros, a gente espera a perfeição na nossa caminhada, mas a gente precisa caminhar. E caminhar com Deus, conhecendo Deus e adquirindo cada vez mais uma maturidade cristã. Davi estava aprendendo a confiar em Deus. E o grande teste vem logo em seguida. O texto nos diz que chega um profeta e o profeta dá uma ordem para Davi. E a ordem é muito simples, muito clara. Sai da fortaleza. Não importa se é em Moabe ou se é em Adulão. A ordem é a mesma. Sai da fortaleza e vai de volta para a terra. É uma ordem muito simples, irmãos, mas se a gente parar para pensar, difícil de executar. É muito difícil a gente abrir mão de algo que a gente lutou para conseguir. Davi lutou muito para achar um lugar seguro e agora deve abrir mão disso. É difícil abrir mão das nossas fortalezas. É difícil abrir mão daquilo que nos dá segurança. É difícil abrir mão de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Mas é necessário. Faz parte da vida cristã, faz parte do nosso crescimento, do nosso relacionamento com Deus. O mais impressionante é que Davi larga tudo e vai. Davi dá um sinal para a gente de que algo está mudando no seu coração. Ele não confia mais no que ele pode fazer ou em lugares em que pode se esconder. O que importa é, se Deus comigo vai, eu irei, como diz a canção. E ele foi. O capítulo 22 continua, e se de um lado a gente vê o crescimento de Davi nessa caminhada com Deus, os próximos versículos, 14 versículos, mostram então o caminho contrário que é desenvolvido por Saul.
Se Davi está crescendo no seu relacionamento com Deus, a cada palavra de Saul, a cada gesto, a cada atitude dele, nós comprovamos que esse homem realmente foi reprovado por Deus. Todas as atitudes de Saul mostram isso. Se Davi cresce no seu relacionamento com Deus, parece que Saul cada vez mais se afasta dos propósitos de Deus. Eu queria lembrar que Saul, um dos propósitos do rei, era justamente libertar o povo. Era justamente libertar o povo da opressão de povos inimigos. Mas o que a gente vê aqui nos próximos versículos é Saul fazendo justamente o contrário. A partir do versículo 6, o texto nos diz que Saul descobre o paradeiro de Davi. E aí, como de outras vezes, ele começa a suspeitar de todo mundo que está perto dele. Né? Ele é um homem pouco confiável e acha que todo mundo perto dele não é digno de confiança. Normal. Saul então suspeita de todos ao seu redor, ele suspeita dos seus próprios soldados, e então ele começa a fazer um discurso que nós lemos, e basicamente ele acusa os seus soldados de infidelidade, de falta de lealdade. Basicamente ele diz: nenhum de vocês me contou o paradeiro de Davi. Todos vocês sabiam da aliança de Jonatas com Davi, ninguém me contou nada. E aí ele procura uma forma de adquirir, de ganhar de volta a lealdade e a fidelidade dos seus próprios soldados. Como é que ele faz isso? Com suborno. Ele faz isso com suborno. Ele aponta para todas as riquezas que como rei ele possui e fala: olha, se vocês provarem fidelidade, se vocês provarem lealdade, eu vou dar riquezas para vocês. É interessante isso. Porque Saul, ele não tem como adquirir a lealdade dos seus homens com os fatos, com a verdade. Não tem como conquistar a lealdade dos seus homens com o seu próprio caráter. Ele precisa recorrer ao suborno. Agora, de uma forma muito contrária, a gente viu 400 homens indo até Davi, quando Davi não tinha nada para oferecer. Nada para oferecer. Nada. Nada. É um contraste impressionante. Davi já era líder do povo, mesmo antes de ser propriamente um rei. Saul era rei, mas não tinha sequer o controle sobre seus próprios homens. Ele recorre ao suborno. E, infelizmente, sempre há quem aceite suborno. O texto fala de um homem chamado Doeg. E o texto faz questão de enfatizar em duas palavras quem era Doeg. Doeg era um edomita. Em outras palavras, Doeg não era um judeu de fato. Ele não era parte do povo de nascimento, ele não era um judeu de nascimento. Doeg era um estrangeiro. Ele era um edomita. E é justamente esse estrangeiro que vai levantar acusação contra o sacerdote do Senhor. O mais impressionante não é um estrangeiro, alguém de fora, levantar a acusação contra o povo de Deus. O mais absurdo é o povo de Deus aceitando a acusação. Saul rapidamente aceita as acusações e começa um interrogatório vergonhoso. Quais eram as acusações, irmãos? Era uma só: conspiração. Saul acusou o sacerdote Aimeleque de conspiração. Conspiração porque deu alimento para Davi. Conspiração porque deu uma arma para Davi, uma espada. Conspiração porque intercedeu a Deus em favor de Davi. E o fato é que todas essas coisas aconteceram. Ele de fato deu alimento, ele de fato deu uma arma e ele de fato intercedeu a Deus em favor de Davi. Então, como é que ele se defende se, em parte, as acusações são verdadeiras? Me acompanhe mais uma vez? A partir do verso 13 diz assim:
Verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os servos, os teus servos, há tão fiel como Davi, genro do rei, chefe da guarda pessoal e honrado em sua casa? Acaso é de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo. Nem em toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem de muito, nem de pouco. Doeg se defende, irmãos, de um modo digno de um sacerdote do Senhor. Ele se defende única e exclusivamente com a verdade. Diferente de Davi, que lá no capítulo 21 recorreu à mentira, Davi aqui permanece íntegro e fiel a Deus antes de qualquer coisa. Fiel também a Davi. Ele permanece fiel e íntegro. Mesmo sabendo que isso poderia lhe custar, mesmo sabendo o preço de falar a verdade para o rei, ele falou como deve ser. Como deve ser. E qual era a verdade contada pelo sacerdote? Simples. Rei, não há nenhum soldado no meio do teu exército que seja tão fiel quanto Davi. Davi goza de prestígio até mesmo dentro da sua própria casa, entre os seus servos. É seu genro. Eu já consultei Davi várias vezes, por que não consultaria agora? Em outras palavras, o que o sacerdote faz aqui, irmãos, é exatamente a mesma coisa que Jonatas fez anteriormente. Basicamente, o que Aimeleque está dizendo para o rei Davi para o rei Saul Davi é inocente. Ele é íntegro, ele é fiel, ele tem prestígio na sua própria casa, entre o seu filho, ele é seu genro. Por que não consultaria a Deus em favor de um homem que é fiel? E ele termina dizendo que desconhece tudo isso. Desconhece o quê, irmãos? Desconhece essa conspiração que Saul está tentando insinuar. Isso não existe. Isso não existe. É o que ele está dizendo. Em outras palavras, Davi é um homem digno da sua confiança. É isso que ele está dizendo para Davi, para Saul. Mas é justamente isso que Saul não quer ouvir. Saul está determinado a matar Davi. O que acontece em seguida, meus irmãos, é um relato terrível da obstinação de um homem reprovado por Deus. Versículo 17. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor. Matem os sacerdotes do Senhor. Pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. A ordem de Saul aqui, irmãos, é espantosa. Já não bastava ele estar perseguindo um único homem inocente. Agora ele volta toda a sua fúria para os sacerdotes do Senhor. E essa ênfase é importante, irmãos, porque quando Saul ele dá a ordem, ele se condena nas suas próprias palavras. Ele não está ordenando a execução de qualquer homem. Ele não está ordenando a execução de qualquer sacerdote, de sacerdotes pagãos, não. Ele está conscientemente ordenando a execução da morte dos sacerdotes do Senhor. E ao fazer isso, irmãos, ele não está apenas se colocando contra os sacerdotes do Senhor, mas está se colocando contra o próprio Deus. Ele está atacando o povo de Deus. De Deus. A ordem de Saul é tão absurda que nem mesmo os seus próprios soldados obedecem. Olha o que diz o finalzinho do versículo 17. Contudo,
os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. E aí então, no versículo 18 diz: então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Saul promoveu um verdadeiro genocídio, um verdadeiro massacre. A ironia na história de Saul é que Saul era um rei ungido para proteger o povo, para libertar o povo. E ele chega agora a esse ponto de ser ele mesmo o mandante da execução de todo o povo. E vejam que não há confusão, não tem como ter confusão. Todos os homens estavam devidamente vestidos com os trajes de sacerdotes. Eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. Mataram deliberadamente os sacerdotes do Senhor. E não apenas eles. As mulheres, as crianças, os recém-nascidos e todos os animais. É interessante que lá atrás, os irmãos lembram, Saul tinha uma ordem para fazer isso com o povo inimigo. E ele não fez. Mas agora, com o seu próprio povo, ele executa friamente. Ele age de forma fria. Ele mata todos. Felizmente, o texto termina nos mostrando que um homem sobrevive. O sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, sobrevive, vai em direção a Davi, conta tudo o que aconteceu. E aí eu peço para a gente ler os últimos versículos do nosso texto. Versículo 22 diz assim: então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Davi, em primeiro lugar, reconhece a sua culpa. Ele percebe o erro que cometeu lá atrás, quando estava com uma fé fraca, titubeante. Ainda assim, que teve consequências. Ele reconhece a sua culpa em tudo que aconteceu. Agora, o que mais me impressiona é o que vem em seguida. Ele oferece abrigo para um sobrevivente. Como assim? Vocês lembram como começa o texto? O texto começa lá no versículo 1 com Davi escondido dentro de uma caverna, buscando refúgio, buscando segurança. E agora chega ao final do texto, Davi está oferecendo abrigo, refúgio, quando ele mesmo está sendo perseguido ainda por Saul. As circunstâncias não mudaram. A tribulação continua. Saul continua perseguindo Davi. Ele continua com o alvo nas costas. Mas de forma impressionante, agora ele tem tamanha confiança em Deus, que ele é capaz de estar com seu coração firme, com a sua alma firme, não apenas para caminhar em frente, mas para ajudar outros também na caminhada. Parece, irmãos, que Davi finalmente encontrou um lugar de paz e segurança. Não porque as tribulações passaram, mas porque tinha plena convicção que Deus estava com ele no meio das tribulações. Amém? Para encerrar, eu queria apontar 4 coisas que a gente pode aprender com esse texto. Em primeiro lugar, precisamos aprender a encarar as nossas tribulações dentro de uma perspectiva correta. E qual é a perspectiva correta, irmãos?
A perspectiva correta é a perspectiva de Deus. Existe uma tendência muito grande em todos nós de, ao passarmos por dificuldades, ao passarmos por tribulações, agirmos como o Davi agiu no início. Tentar resolver as coisas, tentar solucionar as coisas do nosso jeito, com as nossas forças, com os nossos recursos. E o que a gente não percebe é que, ao fazer isso, a gente comete o mesmo erro que Davi cometeu lá no capítulo 21. Qual é o erro? Superestimar a nossa capacidade. Achar que sozinhos somos capazes. Achar que sozinhos conseguimos. E, na verdade, essa é uma mentalidade muito comum aí fora. Mas em todo momento a Bíblia nos ensina a depositar as nossas confianças em quem realmente pode nos ajudar a resolver tudo. Deus. Mas quando nos voltamos e tentamos resolver as coisas sozinhos e não conseguimos, como Davi não conseguiu, aí podemos incorrer no segundo grande erro, que é encarar as tribulações supervalorizando elas. E isso faz com que a gente mergulhe em profunda depressão, faz com que a gente entre dentro de uma caverna e tente ficar lá o tempo que for necessário. Mas não é esse também o caminho. Em algum momento dentro daquela caverna, ele percebeu que era necessário sair. Era necessário sair, olhar para o alto e vislumbrar que do alto vem o socorro do Senhor. É isso que ele diz no Salmo 57. Do alto vem o amor e a fidelidade de Deus. Do alto vem o socorro do Senhor. E ele chega à conclusão brilhante. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. E então ele pode finalmente dizer, a minha alma está firme, a minha alma está firme. Então, em primeiro lugar, precisamos encarar as nossas tribulações da perspectiva de Deus. E da perspectiva de Deus, Deus está no controle de tudo. Da perspectiva de Deus, Ele continua sentado no trono. Da perspectiva de Deus, Ele continua reinando soberanamente no controle de tudo e de todas as coisas, agindo em todas as coisas em favor do seu povo. Como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós somos esse povo, amém? Então precisamos nos voltar para Deus confiantes de que Ele está agindo em todas as coisas em nosso favor. Precisamos reconhecer o controle soberano de Deus. Davi, como futuro rei de Israel, precisava aprender essa importante lição. Será que a gente também não? 5 perguntas importantes para a gente. Confiamos realmente em Deus? Quando as coisas ficam nebulosas, entramos em desespero, corremos de um lado para o outro em busca de segurança, nos escondemos em lugares sombrios. Quando somos afrontados, temos a convicção de que do alto vem o nosso socorro. Temos a convicção de que é o Senhor quem garante o nosso futuro. Essas são coisas, irmãos, que nós precisamos aprender. Mas aprender, nesse caso, é um aprendizado de prática. É um aprendizado na caminhada, enquanto conhecemos e nos relacionamos com Deus. Graças a Deus, Davi viveu essa experiência. Pela graça e misericórdia de Deus, nós também viveremos. Porque precisamos encarar as tribulações da perspectiva de Deus. E qual é o segundo ponto, então, irmãos? É que precisamos encarar as tribulações a partir não do que elas são em si mesmas, mas do que elas estão produzindo. Quando a gente encara as nossas tribulações por elas mesmas, a gente mergulha em dor e sofrimento, em desespero. Mas o que a Bíblia nos ensina a fazer em várias e várias partes das Escrituras é encarar as tribulações
não porque elas são, mas por aquilo que elas estão produzindo. É daí que a gente consegue entender Tiago falando, na sua epístola, quando ele diz: tende por motivo de grande alegria, mais uma vez, tende por motivo de grande alegria passar por tribulações. Como assim? O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 5 da sua carta aos Romanos: nos gloriamos nas tribulações. Como? Como é possível ter alegria em meio às tribulações? Como vamos nos gloriarmos nas tribulações? Apenas, irmãos, se tivermos a perspectiva correta das coisas. Em primeiro lugar, a perspectiva do controle soberano de Deus. E em segundo lugar, o que essas coisas estão produzindo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos: tribulação, perseverança, experiência, esperança. Essas coisas estão produzindo o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento enquanto filhos de Deus. Já falamos isso várias e várias vezes e precisamos reforçar. A palavra tribulação vem do latim tribulo, já disse isso aqui antes. Era uma ferramenta usada no campo, uma ferramenta que era arrastada sobre o trigo, que exercia grande pressão sobre o trigo, mas que quando era arrastada, separava as impurezas do trigo. É dessa forma que Deus usa a tribulação na vida do crente. Ele nos submete a uma intensa pressão e ao passarmos por ela, Deus nos purifica de tudo aquilo que precisa ser retirado de nós. Esse é o método de Deus. Acostume-se. Acostume-se com ele. Deus usa as tribulações para nos tornar cada vez mais parecidos com ele. Deus usa as tribulações para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Deus usa as tribulações para nos aperfeiçoar. E aí, quando nós encaramos a coisa dessa forma, a partir do que elas estão produzindo agora e na eternidade, a coisa muda. O apóstolo Paulo vai dizer também que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Olha a diferença, a mudança de perspectiva. Olhar Deus no controle, olhar o que Deus está produzindo em nós, olhar o que está sendo reservado para nós na eternidade, um eterno peso de glória. Então, quando olhamos para o presente, é o quê? São leves e momentâneas tribulações. Leves e momentâneas tribulações. Que Deus nos ajude a aceitar essa preciosa verdade e a viver de acordo com ela. Amém, irmãos? Mas em terceiro lugar, é preciso passar pelas tribulações com integridade e fidelidade. O trigo, quando era submetido ao tribulo, não podia quebrar. Ele precisa resistir. Senão ele prova que é de má qualidade. Assim também é o cristão. Quando é submetido à tribulação, ele precisa resistir, ele não pode quebrar. Não pode quebrar. Ele precisa passar com integridade e fidelidade a Deus. O exemplo claro disso é Aimeleque. Permanece íntegro e fiel, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida e a de outros. Não negociamos o nosso caráter como filhos de Deus, amém? Não negociamos o nosso caráter como filhos de Deus. Precisamos permanecer íntegros e fiéis a Ele antes de tudo, ainda que isso signifique passar por tribulação. O grande ponto, irmãos, é que nós apenas não devemos passar. Melhor, o ponto aqui é o seguinte: a gente não apenas passa com integridade e fidelidade, mas a integridade e a fidelidade nos conduzem a um caminho de tribulação. Isso é inevitável. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Perseguiram a mim, perseguirão a vós.
Mas como cristãos, permaneceremos firmes pela graça. Amém? Em quarto lugar, penúltimo, tá? Precisamos encarar as tribulações, não apenas as nossas, mas as dos outros também. Temos falado muito disso na nossa cadeira, sobre o fato de que somos a comunidade de Deus, o povo de Deus. Estamos aqui para orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, auxiliarmos uns aos outros, enquanto muitas das vezes nós mesmos estamos passando por tribulação. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi recebeu 400 problemas para administrar. 400 homens com dificuldade, 400 homens desamparados e precisando de ajuda. E ele os ajudou. Davi recebeu um único sobrevivente de uma cidade inteira que foi dizimada. Mas ele ajudou. E ajudou pela graça. Ajudou entendendo que mesmo ele estando em tribulação, Deus estava com ele. E então ele poderia também ajudar a outros. Não é um exemplo ideal, mas eu consigo ver, irmãos, a caverna de Adulão, aquele lugar sombrio, cheio de gente desesperada e aflita, como esse lugar aqui, de certa forma. Todos nós chegamos aqui aflitos, desamparados, passando por tribulações. E é pela graça de Deus que podemos encontrar outras pessoas aqui para nos ajudar. A ajuda que podemos dar uns aos outros é essencialmente mostrar que o refúgio não é a caverna, mas é Deus. É Deus que está conosco. Muitas pessoas ainda virão a esse lugar buscando refúgio. E o nosso papel é apontar e dizer como Davi: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é a minha rocha. Ele é a minha salvação. Nele eu deposito a minha confiança. Meu coração está firme. Minha alma está firme. Porque eu confio nele. Não encare a sua tribulação, o seu problema, de uma perspectiva única e exclusivamente individualista. Mas enxergue a oportunidade de poder ajudar outros a ser parte de um corpo, a ser parte de uma comunidade, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Amém? Por fim, precisamos encarar as tribulações de uma perspectiva cristã, irmãos. Uma perspectiva única e exclusivamente cristã. Por quê? Porque Cristo é o nosso maior exemplo. Todas as provações ele experimentou. Cristo passou por tentações, Cristo passou por frio, por fome, por sede. Cristo foi traído como Davi será. Cristo sofreu acusações injustas do próprio povo, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, dos líderes políticos. Tudo o que Davi sofreu, todas as injustiças, Jesus experimentou. E Jesus experimentou com integridade e fidelidade a Deus, nosso Pai. Quando Jesus entrou no Getsemane, poucos momentos antes da crucificação, ele orou ao Pai pedindo por livramento. Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava em profunda tribulação naquele momento, mas permaneceu fiel ao seu propósito e entendeu que a boa, perfeita e agradável vontade do Pai era que o Filho morresse na cruz. E ele aceitou e morreu na cruz por nós. Esse é o exemplo cristão. Aimeleque morreu por causa da falta de integridade de Davi. Jesus morreu numa cruz
por causa da nossa falta de lealdade e da nossa falta de integridade para com Deus. Todos nós falhamos, todos nós fomos infiéis a Deus, todos nós buscamos e confiamos em outras coisas que não o próprio Deus. Adoramos a criatura ao invés do Criador, confiamos na força do nosso próprio braço, de forma que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós falhamos com Deus. E ainda assim, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por homens e mulheres que falharam em ser íntegros e fiéis a Deus. Mas pela sua graça, Ele agora nos mantém. Para concluir, irmãos, precisamos entender as tribulações de uma perspectiva correta. Entender as tribulações a partir da perspectiva de Deus. Entender o que as tribulações estão produzindo em nós, agora e na eternidade. Precisamos compreender as tribulações a partir de uma perspectiva única e exclusivamente cristã. Fazendo isso, nós encontraremos paz e segurança em meio às tribulações. No fundo, o que precisamos é conhecer Deus, e então poderemos dizer como Davi disse: Senhor, Tu és o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em Ti a minha alma está firme. É assim que o cristão encontra paz e segurança em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e o Senhor permanece para sempre. Todas as coisas passam, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é imutável, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Davi e também é, ó Deus, o nosso Deus. Se Davi declarou com toda a convicção que pode confiar no Senhor, nós também declaramos, ó Deus. Tu és, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós suplicamos a Ti perdão por todas as vezes que, em fraqueza, buscamos solucionar os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas aflições. Nós Te pedimos perdão, ó Deus, por todas as vezes que mergulhamos em tristeza e em aflição, porque não enxergamos além das nuvens o Deus que nos ama e que se relaciona conosco. Pai, que os nossos olhos possam estar firmes em Ti, firmes na eternidade, como o Senhor Jesus Cristo estava. Ele suportou a humilhação da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. E agora Cristo está assentado à direita de Deus. Nós, ó Deus, também queremos encarar os nossos sofrimentos presentes a partir de uma perspectiva eterna, olhando para Deus, olhando para o Senhor que está no controle de tudo, agindo em tudo para o nosso bem, para o nosso favor. E em meio a tudo isso, ó Deus, queremos pela Tua graça e misericórdia ajudar outros que, assim como nós, também estão passando por momentos de dificuldade. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, leais e fiéis a Ti, ao ponto de não somente olharmos para as nossas tribulações, mas também para as dos outros. Mas, ó Deus, acima de tudo, eu Te agradeço por Jesus Cristo, porque tenho plena convicção de que se eu falhar, o Senhor é misericordioso para me manter firme. Não apenas a mim, ó Deus, mas a cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor continue intercedendo ao nosso favor,
nos mantendo firmes em toda e qualquer situação. Que possamos, ó Deus, passar por toda e qualquer adversidade, olhando para Ti e encontrando em Ti a nossa paz e a nossa segurança. Que jamais venhamos a duvidar disso. E que possamos, então, ó Deus, viver os nossos dias nessa terra com o nosso coração firme, com a nossa alma firme, porque o Senhor está conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.